Olá, seja bem-vindo ao Viva Saúde, um programa realizado em parceria da TV Viçosa com Medicina Consciente, um programa do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito doloroso para quem tem ou convive com ele. Há pessoas que nem gostam de falar esta palavra, câncer. Mas este programa existe mesmo para debater assuntos difíceis e esclarecer dúvidas, valorizar profissionais e mostrar que muitas doenças podem ser evitadas com prevenção. Será que o câncer pode mesmo ser evitado? Existe cura? Como agir nestes casos, aqui na nossa região? Para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é a médica oncologista Luciana de Cássia Martins Costa, do Hospital São Sebastião. Doutora Luciana, muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Leila. Como eu disse aqui, esse é um assunto muito doloroso para muita gente. Você deve ser uma profissional que lida com a dor, com a morte, mas também com a esperança, né? Com eu acho que a gente tem que... A gente lida com coisas boas também, tem pessoas que ficam bem, né? Melhoram dor, falta de ar, né? Então a gente tem também qualidade sucesso, de vida. qualidade de vida. Vamos começar explicando o que é o câncer, qual que é a diferença entre um tumor e um câncer? Porque às vezes as pessoas recebem um diagnóstico, você tem um tumor, e aí já pensam nessa palavra... Câncer, né? Que é maldita para muita gente, mas nem sempre. Sentença de morte, né? E não é, né? Não é. Mas para a gente começar, o câncer é um tipo de tumor. Toda a doença que gera uma proliferação de células, a gente pode chamar de tumor. Mas existe o tumor benigno, que é aquele que não dá metástase, que não traz maior prejuízo para a pessoa, e o tumor maligno. O tumor maligno é um conjunto assim, com inúmeras doenças, são mais de 100 doenças, caracterizado pela proliferação desordenada das células. As células começam a se multiplicar e formar o tumor que a gente chama de câncer, o tumor maligno. E essas células podem sair do local onde ela iniciou, por exemplo, se for um tumor da mama, pode sair da mama, atingir outros órgãos. Essa é a principal diferença. O tumor benigno não, ele fica restrito a um local e não dissemina. Como é que você faz o diagnóstico se é câncer ou se é um tumor benigno? A gente pode ter uma suspeita clínica pelos sintomas muito forte, mas o resultado final a gente tem só com a biópsia. A biópsia é a retirada de um fragmento da lesão, né? Vamos supor uma lesão na pele que a gente suspeita que seja câncer. A gente tira um material, né? O cirurgião vai lá, colhe um fragmento e mandamos para o médico patologista fazer a análise das células. É através disso que ele vai poder definir se é um tumor benigno ou um tumor maligno. Então, assim, diagnóstico de tumor não é sentença de morte. Tem que esperar, tem que procurar médico, saber primeiro sem se desesperar. Exatamente. Quais são os cânceres mais comuns em homens e mulheres? O mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres, é o tumor de pele, o câncer de pele, que a gente chama câncer de pele não melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele mais agressivo, mas o basocelular e o carcinoma espinocelular são os mais comuns, só que pelo fato de serem mais indolentes, são tumores que a gente trata com cirurgia e dificilmente dá metástase, não traz maiores problemas, as pessoas não comentam tanto, né? Então todo mundo fica surpreso de saber que o tumor de pele é o mais comum. E a seguir, para o homem é o de próstata e para a mulher é o de mama. E é mais comum e a partir de que idade no homem e mulher? É normal, por exemplo, uma mulher... Normal não, porque toda doença não é normal, né? É uma anormalidade. Mas é comum mulheres, por exemplo, terem câncer de mama antes dos 40 e homens terem câncer de próstata antes dos 40? Não é comum, principalmente homens, geralmente a partir dos 50 anos, mas principalmente a partir dos 60 anos. Agora, nas mulheres também a gente tem uma predominância maior a partir de 45, 50 anos. Mas a gente está vendo ultimamente que mulheres na faixa dos 20 a 40 anos está aumentando essa incidência do câncer de mama. Por que será? Eu acho que por fatores externos, sabe? Estilo de vida, como todo tipo de câncer, que está muito ligado aos hábitos da pessoa. Não tem uma explicação para isso, mas a gente tem visto cada vez pacientes mais jovens com câncer. Então, o nosso programa tem como principal objetivo falar sobre prevenção e atitudes que as pessoas podem tomar para evitar um tipo de problema ou doença, né? Câncer pode ser evitado? Você está falando que tem a ver com estilo de vida?
Como assim? Por exemplo, no caso de um câncer de mama. Olha, o câncer de mama, a gente sabe que tem vários fatores associados ao câncer de mama. Ele não é o principal que a gente pode evitar, sabe? A gente sabe que, por exemplo, a primeira menstruação na moça mais nova é um fator de risco. Quando a mulher entra na menopausa mais tardiamente é um fator de risco. Mas são fatores que não tem como a gente mudar. Não tem como a gente saber adiar a primeira menstruação e nem a menopausa. É difícil a gente ter esse controle, né? Mas outros tipos de câncer, por exemplo, estão ligados ao tabagismo. Então, por exemplo, o câncer de pulmão, mais de 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são tabagistas, são ou foram tabagistas. Então, é um tumor que a gente consegue reduzir bastante a incidência se a pessoa não fumar. O álcool, o etilismo, a mesma coisa, né? Temos também o câncer de colo de útero, que esse sim é quase 100% evitável, porque está relacionado ao vírus do HPV, né? Que hoje em dia a gente pode curar, tratar as lesões causadas pelo HPV no colo do útero e mulher nenhuma precisa ter câncer de colo de útero. Esse eu acho que talvez seja o câncer mais evitável. E essa prevenção, ela é feita de que maneira, no caso, por exemplo, do câncer de colo, que é mais fácil? De que maneira? Fazendo o Papa Nicolau todo ano? Exatamente. Fazendo Papa Nicolau. E se a mulher tem algum diagnóstico de alguma alteração, o vírus do HPV ele pode gerar alterações no colo do útero, feridas, que com o passar do tempo pode evoluir para um câncer se não for tratado. Então, através do Papa Nicolau, que é o exame o preventivo, você pode fazer um diagnóstico dessa lesão muito antes dela se tornar um câncer e tratar. E aí você nunca vai evoluir para um câncer. E no caso, só para explicar, o Papa Nicolau é aquele exame que toda mulher tem que fazer todo ano, desde sempre, né? Exatamente, é disponível nos postos de saúde, a equipe de enfermagem faz a coleta, é muito difundido na mídia hoje. Então, é muito fácil o acesso ao exame. No caso do câncer de mama, a prevenção é fazer o exame de mama a partir dos 40. Exatamente, a mamografia para uma detecção precoce. Não é que a gente vai evitar fazer uma mamografia, mas a gente vai fazer o diagnóstico do câncer numa fase extremamente inicial, quando ainda a mão do médico ainda não consegue palpar aquela lesão. E aí torna muito mais fácil o tratamento. Para qualquer câncer, quanto antes descobrir melhor? Quanto antes descobrir melhor. É assim, a gente trabalha muito com isso, fazer uma detecção numa fase inicial. No caso do câncer mais comum em homem, que é o de próstata, é evitável? Não é evitável, porque assim, além desses fatores de risco, a gente tem um componente hereditário também. Por exemplo, homens que têm irmãos, parentes de primeiro grau que tiveram câncer antes dos 60 anos, eles estão sob um risco maior de desenvolver o câncer do que os outros homens. Então, assim, não é completamente evitável pelo fato de ter esse componente hereditário. Tem muita gente que, eu tenho certeza que parece uma pergunta aparentemente boba, mas você deve ouvir muito, né? Câncer não pega. Exatamente. Mas esse fator de hereditariedade é importante explicar que às vezes uma pessoa a mãe tendo câncer de mama, a filha tem uma tendência maior a ter, no mesmo caso de próstata, ou isso não vale para todos os tipos de câncer? Não, isso não vale para todos os tipos de câncer. E mesmo para aqueles que a gente sabe que tem um componente hereditário maior, esse componente responde por menos de 10%. Então a gente vê que a minoria é hereditária, ao contrário do que as pessoas acham, que todo mundo, a mãe, os avós tiveram, vai ter. Não, a maioria é um caso que a gente chama de esporádico, não é hereditário. Você falou que, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo são fatores de risco, né? Exatamente. Torna a pessoa mais propensa a ter câncer. Sim. Existem outros do estilo de vida, como, por exemplo, uma vida estressante demais, já que você disse que tem cada vez pessoas mais novas desenvolvendo câncer? Sim, hábitos alimentares, ingestão aumentada de gorduras, esses alimentos muito condimentados, enlatados, a pessoa que é sedentária. Luciana, existem cânceres mais difíceis do que os outros? Por exemplo, um câncer no intestino é mais difícil, mais fácil de combater que no pulmão, no estômago? Existem lugares ou são as formas de câncer mais agressivas? Leia, um câncer nunca é igual ao outro. Mesmo se a gente colocar duas mulheres que têm câncer de mama, o de uma vai ser completamente diferente. Eu falo que cada tipo de câncer, cada pessoa que tem um câncer tem uma identidade pessoal.
sabe? Ele tem os seus fatores que tornam ele mais ou menos agressivo. Então, é difícil a gente fazer essa comparação entre tumores de sítios completamente diferentes. O que a gente sabe é que quanto mais inicial, na fase mais precoce, mais fácil de se tratar. A gente consegue um êxito muito maior do que quando já é diagnosticado uma fase avançada. Quais são os sintomas? Como é que as pessoas chegam no seu consultório? Já chegam com dores, com sangramento? Quais são os sinais que o nosso telespectador pode ficar atento para falar, vou a um oncologista porque isso aqui pode ser câncer? Existe ou é uma doença silenciosa? Inicialmente, assim, as pessoas não costumam ir ao consultório do oncologista pensando que tem câncer. Geralmente, os pacientes que recebemos são pacientes que já têm esse diagnóstico. Eles procuram, geralmente, um clínico, uma outra especialidade, porque... Já é um encaminhamento. Já é um encaminhamento, porque assim, o medo de estar com câncer é muito forte, é um tabu muito grande. Então, ninguém procura um oncologista achando que está com câncer. Mas, assim, de uma maneira geral, os sintomas do câncer, eles são um pouco específicos, eles são comuns a vários outros tipos de doença, mas principalmente nós temos um emagrecimento sem uma causa aparente, o paciente começa a emagrecer de repente, o paciente que começa a ficar anêmico, começa a sentir dores, principalmente dor nos ossos, ou uma falta de ar que ele não tinha antes, começa a ter dificuldade para caminhar, para subir uma escada, mas não são sintomas específicos do câncer. Pode ser sintomas de uma doença cardíaca, então é pouco específico. Diabetes. Exatamente, é pouco específico. Então, assim, ele não é palpável, né? Não é comum você se tocar e perceber um caroço. Às vezes acontece, mas não é a regra geral, não, de forma alguma. Tá. Nós vamos, no segundo bloco, nós vamos voltar então falando sobre prevenção, sobre tratamento e explicar um pouco como é que isso acontece aqui em Viçosa. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo, mas volta já, um instante só. Olá, o Viva Saúde está de volta e hoje nós estamos conversando sobre câncer com a doutora Luciana, que é médica oncologista do Centro Oncológico do Hospital São Sebastião. A gente já falou bastante sobre o que é o câncer, como é que é feito o diagnóstico. Agora vamos falar sobre tratamento. Quais são as formas mais comuns de tratamento para essa doença? As principais formas são a cirurgia, né, a retirada do tumor, a radioterapia e a quimioterapia. São as três principais. Qual que é a diferença da quimioterapia para a radioterapia? Que tem gente que faz confusão, né? Tem muita gente que faz confusão, mas é completamente diferente. A radioterapia é uma radiação que a pessoa recebe no local do tumor para estar tratando esse tumor. É uma máquina que emite radiação. E a quimioterapia, geralmente, é através de soro, na veia. Tem alguns tipos de drogas que são em forma de comprimido, mas basicamente, mais de 90% um soro. O paciente chega lá para tratar, ele recebe um soro, como se estivesse recebendo um soro fisiológico puro. Coloca naquele... Coloca no acesso venoso periférico, às vezes o paciente, em alguns casos, a gente precisa usar o catéter, né? O catéter. Mas, assim, o paciente fica sentado e tomando um soro durante 1 hora, 2 horas. Tem pacientes que tem que tomar durante o dia todo, que varia muito de paciente para paciente, do tipo de medicação, do tipo de tumor. É um soro cheio de drogas diferentes. Drogas diferentes, geralmente 1, 2, 3 drogas. E mais uns medicamentos para combater os efeitos colaterais. Mas são medicamentos diferentes para cada paciente, para cada tipo de câncer? Exatamente, cada tipo de câncer tem seu tratamento específico. E por que a pessoa faz radioterapia e não quimioterapia? Ou são os dois tratamentos em todos os casos? Isso varia muito do tipo de tumor. Tem tumores que a gente trata só com quimioterapia, tem tumor que a gente precisa das duas situações, a quimio e a radioterapia. Às vezes a gente faz primeiro a quimioterapia, depois o paciente faz a rádio. Alguns tumores é importante que ele faça os dois tratamentos concomitantes. Qual dos dois é menos agressivo no sentido de efeito colateral? Cada um tem seus efeitos colaterais, Leia. Não tem como falar assim o que é pior, sabe? Cada um tem os seus efeitos. Dentro da quimioterapia nós temos um arsenal muito grande de drogas. Cada droga
tem o seu efeito colateral específico, né? Nem toda droga causa, por exemplo, a queda do cabelo, que acho que é o mais temido por todo mundo, né? Nem toda droga causa enjoo, causa vômito, né? Isso depende muito da medicação. É como se você estivesse tomando qualquer medicamento. Todo medicamento que você toma tem seus efeitos colaterais, assim o quimioterápico também. Mas é uma dose muito alta. Antigamente, né, até um tempo atrás, a quimioterapia era muito temida, né? A radioterapia também, porque era quase que fatal que você fizesse e tivesse uma qualidade de vida péssima de tanto remédio. Isso tem mudado? Nossa, completamente. Hoje em dia a gente preocupa muito com isso, principalmente do paciente estar em tratamento e conseguir manter a sua qualidade de vida, as suas atividades. Hoje, para você ter ideia, nós temos drogas tão eficientes no combate ao enjoo, ao vômito, à diarreia, que tem pacientes que conseguem fazer a quimioterapia em casa através de uma bomba que a gente chama bomba infusora, e ele consegue trabalhar, ir para o seu local de trabalho, retornar, sair na cidade, e ninguém nem percebe que ele está fazendo a quimioterapia. Ele consegue manter uma qualidade de vida ótima. Mudou muito, né? Mudou porque antes muito. O paciente de câncer, ele tinha que ficar o tempo todo só dedicado à doença. Exatamente. Né? Hoje não. Hoje a gente procura, assim, e é importante essa qualidade de vida para o paciente, que ele não perca essa qualidade durante o seu tratamento. Nossos esforços são todos voltados para isso. Agora, a cirurgia é categórica, tem que fazer mesmo, tem que tirar o tumor. Não, na fase mais inicial, a maioria dos tumores, é indicado a ressecção da lesão do tumor. Mas, por exemplo, quando o tumor já está numa fase mais avançada, que não é a fase em que a gente gostaria de fazer o diagnóstico, às vezes a gente não tem que retirar, porque a lesão já tem vários órgãos, não tem como você fazer uma retirada de vários órgãos. E tem alguns tipos de tumores, especialmente linfomas, leucemias, que não são tratados com cirurgia, é um tipo de câncer que acomete principalmente as células sanguíneas, que a gente trata com quimioterapia sem necessidade de cirurgia. Luciana, câncer tem cura? Uma pessoa que teve câncer, ela pode ficar curada ou ela é propensa a ter de volta, tem que ter uma vida sempre de muita vigilância? Não, só o fato da pessoa ter tido câncer uma vez, isso aí já é um fator de risco a mais para a pessoa, pode voltar a ter outro câncer, o mesmo câncer, um outro tipo de câncer. Mas existem várias pessoas que ficam curadas. Mas para isso, a partir do momento que a pessoa termina o seu tratamento, a gente faz um acompanhamento assim, eterno. No início, a gente marca consultas periódicas com intervalos pequenos, a cada 2, 3 meses, esse tempo vai espaçando à medida que o tempo vai passando, até chegar uma vez por ano, mas é importante fazer esse acompanhamento. A gente nunca pode dar alta para um paciente que já teve um câncer e falar assim, não precisa retornar mais. O tempo de tratamento varia de acordo com o câncer ou a forma de agir do paciente também é importante? Não, o tempo de tratamento varia com o câncer mesmo, com a droga que você está utilizando. Mas, assim, a forma de encarar essa situação é fundamental. O paciente que está otimista, o paciente que encara aquilo com esperança, até no aparecimento dos efeitos colaterais. É impressionante como a gente vê na prática médica, aqueles pacientes que estão melhores, que lidam melhor com a doença, eles ficam muito mais tranquilos, têm muito menos efeito colateral que aquele paciente que está extremamente ansioso, preocupado. É uma manifestação, uma reação psicológica que é muito importante, né? Como a gente disse aqui no começo do programa, câncer não é uma sentença de morte. De forma alguma. Hoje tem muito tratamento, tem muito recurso, é possível ter uma qualidade de vida e é possível a cura também. Com certeza, mas existe aí um tabu muito grande contra essa doença. Tem muitas pessoas que não falam nem a palavra câncer, né? Existe um mito muito grande. Mas para isso é importante, nós temos um acompanhamento no nosso serviço de uma psicóloga para estar dando apoio psicológico ao paciente, aos familiares durante o tratamento, após o tratamento, na fase do diagnóstico, mesmo antes de iniciar o tratamento, porque isso é muito importante. O acompanhamento da família é importante? Extremamente importante, o apoio da família, a segurança que os familiares passam para o paciente, a tranquilidade, isso é quase tão importante quanto o tratamento do paciente. Vocês que são oncologistas devem ser um pouco psicólogos também, muito, né? Muito. Mas é preciso contar, você acha que é
é uma indicação, uma sugestão interessante que todo paciente de câncer e as suas famílias procurem, por exemplo, um acompanhamento psicológico, até para segurar um pouco, ajudar a segurar esse otimismo, esse ânimo, essa esperança, para facilitar, melhorar o tratamento? Tem pessoas que reagem de uma forma melhor do que outras ao diagnóstico. Então, assim, não é que é obrigado todo mundo, mas é importante, durante esse período, ter um acompanhamento psicológico. Como é que é o tratamento do câncer em Viçosa? Aqui, nos dois hospitais, no São Sebastião e no São João Batista, tem um serviço oncológico? Tem serviços de oncologia, né? Eu sou da equipe de oncologia do Hospital São Sebastião. E lá a gente tem 2 médicos que são cirurgiões oncológicos que fazem a cirurgia do câncer. Temos 2 oncologistas que fazem a quimioterapia, temos uma enfermeira especializada no tratamento do oncológico com o paciente oncológico, que isso também é muito importante. Temos uma nutricionista para acompanhar a dieta desses pacientes durante o tratamento, que é extremamente importante, ele está bem nutrido para o tratamento. E temos essa psicóloga que faz o acompanhamento desses pacientes. É um acompanhamento multidisciplinar. Exatamente, como deve ser todo tratamento de saúde, com né? certeza. O médico oncologista só atende no hospital? Vocês têm, assim, por exemplo, na quimioterapia, são vocês médicos que acompanham, que aplicam, que ficam lá, que assistem ou não? Não, exatamente, somos nós mesmos, né? A quimioterapia é muito tranquila, é um soro, como eu disse, mas podem ter efeitos colaterais graves. Então, para isso, durante a execução do tratamento, a enfermagem está administrando, aplicando, mas a gente está supervisionando, a gente está por perto, caso aconteça qualquer efeito colateral. E no Hospital São João Batista também tem um serviço parecido? Tem um serviço. Uhum. E o SUS? Quem não tem... Porque nos dois hospitais vocês atendem por planos de saúde ou particular. E o SUS? Então, o SUS a gente está tentando trazer para Viçosa, mas não é uma condição fácil, é difícil, é muita burocracia. Então, até o momento, os pacientes que não têm convênio, têm plano de saúde em Viçosa, o local mais próximo para atendê-los é Ponte Nova. E, por coincidência, é a mesma equipe que trata aqui. Eu também atendo, a outra oncologista, os cirurgiões são os mesmos, sabe? E isso é até importante, porque qualquer intercorrência que o paciente tem aqui, a gente pode estar prestando assistência pelo fato de nós residirmos aqui em Viçosa. Mas vamos dar um exemplo prático aqui. Se uma pessoa que é atendida pelo SUS, como você disse, o primeiro diagnóstico é sempre feito por uma outra especialidade médica, né? Então, uma mulher, por exemplo, que diagnosticou, o ginecologista do SUS diagnosticou um câncer. Qual é o encaminhamento dessa pessoa? O fato dela ser atendida pelo SUS, por exemplo, ela é atendida com menos presteza, com menos agilidade? De forma alguma, o tratamento de câncer é muito simples a gente conseguir, ou a consulta oncológica através da Secretaria de Saúde, ou às vezes através de marcação no próprio consultório nosso, e é muito rápido a gente consegue liberar o tratamento assim, muito rápido mesmo, como se fosse o plano de saúde. A diferença... São atendidos da mesma forma. A diferença de ser em Ponte Nova pelo SUS é que ele tem que ir a Ponte Nova para fazer a quimioterapia. Infelizmente, ele tem que ir a Ponte Nova, né? A gente não consegue ainda fazer a quimioterapia aqui em Viçosa pelo SUS. Isso é uma questão política, Luciana? Assim, é preciso uma gestão política mais efetiva? São vários fatores, mas assim, principalmente política mesmo. Lá em Ponte Nova, assim, lutamos por vários anos até conseguir o credenciamento pelo SUS. Viçosa, vocês profissionais de saúde contam com uma estrutura boa ou existem casos, por exemplo, que é preciso encaminhar o paciente para Belo Horizonte? Em que casos? Não, muito difícil. Muito em termos de tratamento quimioterápico, de drogas, nós temos todo. Nosso tratamento não difere em nada do tratamento que é feito em Belo Horizonte, em São Paulo, em qualquer local do mundo. É o mesmo tratamento. Então, o procedimento do paciente, tendo algum problema, ir a um médico primeiro, né, naquela especialidade, no caso do SUS, procurar a Secretaria de Saúde. Ele faz isso orientado pelo médico? Existe uma orientação satisfatória nisso? Existe. Ou ele é que tem que tomar os próprios caminhos? Como eu te disse, como eles geralmente não procuram geralmente clínicos, cirurgiões, ao diagnóstico, esses médicos já sabem como encaminhar. Às vezes alguns já encaminham direto para mim, outros pela Secretaria de Saúde para estar marcando a consulta. Isso é muito tranquilo, não tem dificuldade para esses pacientes marcarem. Então, o nosso programa já está chegando ao final, mas é bom a gente deixar claro mais uma vez que câncer tem cura, câncer tem tratamento. Quanto antes for diagnosticado,
mais fácil o tratamento. Esses fatores de risco que são o tabagismo e o alcoolismo, né, e uma alimentação saudável são caminhos que devem ser evitados, né, para evitar esse tipo de doença. Mas uma vez que você ou alguém da sua família tenha câncer, tem cura, tem tratamento, tem possibilidade de ter uma qualidade de vida. Claro. E isso depende muito também desse fator psicológico. Nossa, que é essencial. E o nutricionista também é um profissional de saúde bem-vindo, né? Muito, muito, muito. É importantíssimo o nutricionista, porque esses pacientes, eles têm uma falta de apetite muito grande, não causada pelo próprio tumor, pelo tratamento. Então, eles emagrecem, têm uma tendência muito grande à desnutrição. E não tem como você aplicar drogas com efeitos colaterais, drogas importantes, né, que são uma dose grande, desnutridos, com quadro de caquexia mesmo. Então, o papel do nutricionista é tão importante quanto do médico. Porque a gente tem falado muito isso aqui, sabe, nesse programa, que assim, hoje saúde é multidisciplinar, né? Então, o paciente precisa saber que contar com outros qualidade de vida o médico. O médico, de forma alguma, os outros profissionais têm a mesma importância. O Viva Saúde desta semana anda ao fim, sempre com a impressão de que haveria muito mais a ser dito. Mas nós voltaremos a falar sobre este e outros problemas que afetam o nosso sossego, a qualidade de vida. Doutora Luciana, e desde já convidamos para voltar ao programa. Sugestões ufv.br. O Viva Saúde também está no Facebook. Confira na tela o endereço da nossa página. Nós nos vemos na semana que vem com novos temas de saúde e qualidade de vida. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Agora acho que eu posso falar.